Oi pessoal, aqui é o professor Jefferson Frank. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre o que é o conceito de história, né? Por que devemos estudar história? Por que história é importante na nossa vida? O que é o trabalho do historiador? O que são as ciências auxiliares da história? Vamos lá. História, então, ela estuda o desenvolvimento do homem e as suas ações na história da humanidade. Então, ela vem lá do Heródoto, um historiador grego, né, que ele investigava os fatos. Por isso que a palavra história, ela significa inquérito. Inquérito é uma investigação de um fato histórico. Então, você tem que chegar lá, você tem que estudar nos mínimos detalhes para saber se aquilo realmente é um fato histórico, né? Então, por isso que a palavra histórico é um inquérito, é uma investigação daquele fato histórico, né? E a história, ela é muito importante porque tem uma frase que diz assim: por não conhecermos a história, a gente repete no presente os erros do passado. Então, dar um exemplo para vocês muito prático, né, dos regimes autoritários aí do século XX, nazismo, comunismo. Por que ainda se tem gente que defende essas ideias, né? Jovens, né, que defendem bandeiras desses regimes autoritários. Por que será? Porque às vezes não conhece a história. E quando a gente não conhece a história, a gente está fadado a repetir os mesmos erros do passado. Então a história, ela para ser comprovada, ela precisa ser examinada por fontes históricas, né? Vou dar um exemplo para vocês assim, um documento, né? Por exemplo, eu quero estudar sobre a história do descobrimento do Brasil. Qual que é o documento que prova assim sobre a chegada aí de Pedro Álvares Cabral ao Brasil? Tem a carta de Pero Vaz de Caminha, era um navegador que era um escriba português que escrevia tudo o que acontecia nas navegações de Cabral e fez os relatos do descobrimento do Brasil. E essa carta existe até hoje. Então ele conta como eram os índios brasileiros, como foi a chegada de Cabral ao Brasil, uma fonte histórica. Então um diário pode ser uma fonte histórica, um jornal da época pode ser uma fonte histórica. Eu quero saber o que aconteceu detalhadamente lá na Segunda Guerra Mundial. Então, tu também pode pesquisar os jornais da época lá. Os jornais, inclusive o que aconteceu aqui no Brasil durante a Segunda Guerra, existem nos arquivos históricos do Brasil, nos museus, né? Esses jornais daquela época, para saber o que se falava na época. Então, você pesquisa jornais, revistas antigas, documentos antigos, como eu falei agora, a carta de Pero Vaz de Caminha, que é um documento muito antigo, que fala do descobrimento do Brasil, inclusive relatos das civilizações antigas do Egito, Mesopotâmia, que também se achou relatos em documentos, né? O Egito, a escrita antiga do Egito, a antiga escrita da Mesopotâmia, cuneiforme, relatos bíblicos também são achados em documentos, por isso se consegue se provar muitas coisas da Bíblia, né? Porque se achou escritos, pergaminhos antigos, como os escritos do Mar Morto. Então, documentos, revistas, jornais antigos, pergaminhos antigos, são maneiras de comprovar a história. Outra maneira de comprovar a história oral, né? Só que daí é uma história mais, como posso dizer, atual, né? Porque você faz uma entrevista com uma pessoa que viveu naquela época. Vou dar um outro exemplo daí da Segunda Guerra Mundial. Tem ainda gente viva que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Então, quando você o historiador vai entrevistar aquela pessoa, ela vai conseguir relatos. É um judeu que sobreviveu ao Holocausto, hoje está aí com 90 anos de idade, e ele vai te contar detalhes ali. O historiador ele vai investigar, vai entrevistar ele, e aí é um relato oral, né? Um relato de uma pessoa que viveu aquele fato histórico. Então, escrita, fonte histórica, pode ser documentos, jornais, revistas, pode ser, então, oralmente, você conseguir uma entrevista com uma pessoa que viveu aquela época, ainda que esteja viva, mesmo que não esteja viva, mas pode ter sido entrevistada há 80 anos atrás, 90 anos atrás, e essa gravação está aí até hoje. Hoje já tem outras maneiras também, fotografias, né? Mas a história tem todos esses materiais aí que auxiliam para que a história pudesse ser verídica, né? E não ser lenda, não ser mito, né? Ser comprovado. História é diferente de mito e de lenda, né? História tem que ter comprovação com materiais que provem que aquilo realmente é verdade. Lógico, depois as interpretações pessoais fica com cada um, mas a história é provada então com essas fontes históricas.
E que ciências auxiliam a história? Eu já falei para vocês aí de achados históricos, a arqueologia ajuda muito nisso, a paleontologia estuda muito isso, a própria psicologia ajuda a história também, as ciências que fazem escavações, estudo de ossos antigos para datar a data dos ossos. Quando vocês estudarem agora comigo a pré-história, a gente vai ver aí os ossos que foram achados. Inclusive na nossa região aqui também tem achados de homens pré-históricos, os sambaquis, esses índios que viveram aqui. O próprio sambaqui também é um achado histórico. Então tudo isso auxilia a história, né, para que o historiador ele consiga ter as comprovações para que ele possa comprovar aquele fato como histórico mesmo, né? Então a história ela é isso aí, é uma ciência que vai estudando o desenvolvimento do homem no passado, e tem o tempo cronológico e o tempo histórico, né? O tempo cronológico é o tempo em si que tá acontecendo os fatos, né? E o tempo histórico são os fatos que estão naquele momento. Vou dar um exemplo. O tempo cronológico, vamos entrar aqui. Segunda Guerra Mundial, lá de 39 a 45. Ali é o tempo cronológico. E o tempo histórico ali é o que está acontecendo em si naquela época ali. A guerra, as batalhas daquela época, os líderes que estão vivendo naquela época lá, que entraram para a história. Então é isso. Hoje é só uma introdução nesse vídeo para vocês entenderem o conceito de história, né? Estuda o desenvolvimento do homem no passado, dividido em tempo cronológico e tempo histórico. A história se comprova com as suas fontes históricas, que eu já falei para vocês: documentos, revistas antigas, jornais antigos, história oral. E conforme vai evoluindo o tempo, mais ciências vêm auxiliando a história, né? Paleontologia, arqueologia, tudo isso porque a história possa chegar de uma maneira mais verdadeira, né? Para que as pessoas entendam que aquilo realmente aconteceu. Para terminar, eu vou dizer para vocês assim um grande exemplo que foi o Holocausto, né? Que os judeus eles morreram lá nas câmeras de gás, nos campos da Polônia, Auschwitz, Sobibor e tantos outros campos de concentração que os judeus morreram na Segunda Guerra Mundial. O ex-presidente do Irã, o Ahmadinejad, chegou ao cúmulo de dizer que o Holocausto não existiu. Esse cara foi na ONU falar isso, esse ex-presidente do Irã, o Ahmadinejad. Mas hoje é muito fácil a gente provar que ele está blasfemando, porque ainda tem judeu vivo daquela época. Lembra da história oral? Relatos de pessoas que viveram, existem fotografias dos campos de concentração, das câmaras de gás. Existem documentos, né, que foi aprendido dos alemães, pessoas que foram julgados no tribunal de Nuremberg. Isso estou falando de uma coisa que aconteceu há 70 anos atrás, mas a gente consegue ter provas através de documentos de coisas que aconteceram há milênios atrás, né? Para que as pessoas não venham a dizer que aquilo é um mito, que aquilo nunca existiu. A história também serve para isso, né? Para fazer uma justiça social, né? Porque se alguém um dia dizer que esse holocausto nunca existiu, a gente tem provas, documentos, fotografias, e nunca alguém vai poder dizer que aqueles horrores não existiram. A história tem esse compromisso com a verdade, com a ética. E como eu comecei dizendo aquela frase, termino com ela novamente, né? O papel da história é essa justiça social, porque se você não conhece a história, você está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Então, que a história não seja só uma matéria para que você, aluno, possa passar de ano, mas seja uma matéria que você possa tornar um cidadão melhor, mais justo, né? Mais crítico, mais humano, que você aprenda com os erros do passado e faça um presente melhor. Lembrando que a geração de vocês é a geração que vai fazer o amanhã, serão os adultos do amanhã. Então aprendam com a história e se tornem cidadãos mais honestos, com mais valores e cidadãos que não cometam os mesmos erros do passado. Um grande abraço a todos, do professor Jefferson Frank.